Valeu, galera! Muito prazer aqui começando o volume número 5. E lembrando que geralmente no começo da aula é um momento interessante para pedir um exercício ou outro que tu tenha feito de verdade, que tu esteja com dúvida de verdade. Se isso não acontece, não é para se desesperar, ainda tem bastante tempo, está fresco na tua cabeça a parte de ótica ainda, acredito, a gente viu há uma semaninha atrás, tem uns vídeos lá. Aliás, não se esqueçam, não só das matérias que eu te dou aula, mas tu chegar lá no canal e digitar uma palavra qualquer, ai meu Deus, plano cartesiano, vai vir aulas de plano cartesiano. Tá, plano inclinado, vai vir aulas de plano inclinado. Cinemática, vai vir aulas de cinemática. Qualquer nome que vier na tua cabeça da física ou da matemática, provavelmente, se tu digitar no canal, vai ter uma aula em que eu pelo menos falo desse tema, certo? Todas as aulas eu fico botando palavras relacionadas àquelas aulas, certo? Se vocês precisarem de uma aula emergencial, é possível que uma das 2.500 aulas lá satisfaça vocês. Galerinha, cara, vai dar sono aqui. Então fica ligado, respira fundo, que é muito fácil. Eu fiquei com medo quando eu olhei MHS, lembra? A MHS, Movimento Harmônico Simples. Esse nome, apesar da palavra simples, me dava medo. Movimento Harmônico Simples. Olha que coisa boa. Peguei uma superfície sem atrito nenhum, amarrei uma mola num bloco de massa M e deixei ele numa posição que a mola não ficou nem comprimida, nem esticada. Vou marcar aqui no meio do corpo 0. Mola perfeita, sem atrito. Peguei o corpo e estiquei ele até uma posição específica e eu vou chamar essa posição de A. O que acontece quando eu solto o corpo? Volta e volta até onde? Até o 0? Realmente, né? Se eu levei o corpo até lá, eu fiz força na mola, eu joguei energia na mola, não é isso? Essa energia na mola é chamada de energia potencial elástica. Eu falei que não tinha atrito, não é? Quando eu soltei o bloco, essa energia que estava na mola foi transferida para outro tipo de energia no bloco. Que energia é essa? Cinética, né? Energia que a gente estudou nos gases há pouco tempo, energia cinética. Quando o bloco passa pelo ponto 0, a mola não está nem comprimida, nem esticada. Quer dizer que a energia da mola foi toda transferida para o corpo, para a velocidade do corpo. Ou seja, quando ele chega no ponto 0, ele tem energia cinética. E um corpo que tem velocidade, que está em movimento, tende a continuar em movimento, principalmente naquele ponto que a força é 0, naquele instante, quando a mola não está nem comprimida nem esticada. Aí, já que ele tem velocidade, ele continua por inércia. E ele continua até que distância para a esquerda? Claro, a mesma distância A, de 0 até A, então a mesma distância A para o outro lado. Já que não vai haver perda de energia, ele vai vir até o ponto A. Vou chamar de menos A, porque é a esquerda. Tranquilo? E, já que eu falei que é tudo perfeito, quanto tempo fica assim mesmo? Para toda a eternidade. É um absurdo, né? Parece um absurdo isso, porque a gente sabe que no nosso dia a dia isso é absolutamente impossível. Até o conceito de tempo infinito é um pouco bizarro, certo? De qualquer maneira, é isso. Se não tem atrito, vai ficar indo e voltando, para todo sempre. Bom, primeira coisa importante, nome dessa distância. Amplitude. Já visse essa palavra em algum outro lugar? Com certeza, quando estávamos estudando o ano passado ondas, e é hoje a aula principal é sobre ondas. O autor da apostila só plantou uma sementinha de MHS para tu perceber como o MHS está relacionado com as ondas. Não percebi, professor? Calma, eu vou te mostrar que tem tudo a ver. Aliás, se eu fico medindo o tempo que demora para ir e voltar, como é o nome mesmo desse tempo para completar uma oscilação? Quase. Período é o tempo para completar uma oscilação. Qual é a letra do período? Não é T, é Tzão. Tzinho é para tempo, Tzão é para período, beleza? E ó, o tempo para completar uma oscilação. Isso é muito importante lembrar desse conceito. Uma oscilação. Mas eu gostei de ver a galera falar da frequência. Tem a ver também, afinal,
quando um fenômeno repetitivo tem um período, tem um tempo para ser completado, eu posso ficar contando quantas oscilações ocorrem, né? Certo? E se eu conto quantas oscilações ocorrem em uma unidade de tempo, eu estou falando da frequência. Então, bacana o amigo que lembrou de frequência nessa hora. Frequência. Número de oscilações. Número de oscilações completa, parabéns, completa, em uma unidade de tempo. Para a galera aqui que está lá atrás, ó, vou ler aqui, ó, em uma unidade. Como assim em uma unidade de tempo? No caso do sistema internacional, é em segundo. Então, ó, ficou terrível aqui embaixo, vou ler para a galera. Frequência. Número de oscilações completas, tem que ser completa, em uma unidade de tempo. E se não for completa, professor, vai botar uma vírgula, né, cara? Certo? Parabéns, garoto. Muito ótimo. Boa observação. F de frequência. Essa é a letrinha. Galerinha, eu lembro, cara, como se fosse hoje, o Thaírson, grande professor, ainda está dando aula por aí, jovem. O professor Thaírson me dando essa aula, cara. E eu lembro que ele deu uma dica que era a seguinte, ó. Pessoal, se tu quiser calcular o período, tu pega o número, tu pega o tempo que tu ficou observando o fenômeno e divide pelo número de oscilações ocorridas naquele tempo. Então tu faz essa divisão e tu tem o período. E se tu quiser a frequência, tu faz o contrário, tu pega o número de oscilações que tu observou o corpo completar e divide pelo tempo que tu ficou observando o fenômeno. Aí a galera ficou toda feliz, viu que era fácil, aí beleza. E perguntaram, professor, na prova vai fornecer? Beleza, vai fornecer. Pô, eu fiquei preocupado, o professor vai fornecer no vestibular? E ele falou, não, no vestibular essas fórmulas eles não fornecem. Eu estava no segundo ano do ensino médio, mas eu já estava pensando no vestibular, e eu pensei, pô, não posso me apoiar nessas fórmulas. Fico ninja usando as fórmulas, chego no vestibular não tem a fórmula, creu. Aí eu percebi, não quero, não vou querer essas fórmulas, tá? Então se tu quiser usar, se tu acha que tu vai decorar e tu gostou delas e quer usar, show de bola. Mas eu não recomendo. Eu prefiro que tu lembre claramente o que é período e o que é frequência, e quando precisar de um ou de outro, use uma regra de 3. Tenho certeza que 99% da turma sabe bem a regra de 3. É uma ferramenta que a gente já usa há muito tempo, né? Há muito tempo. Então vamos ver. Eu fiquei observando um fenômeno, um NHS. O que é NHS, professor? Não entendi ainda. É um movimento repetitivo, galera. Um movimento repetitivo ao longo do tempo. Olha que bom. Fiquei observando o NHS. Contém um certo tempo e um certo número de oscilações. Contém um certo número de oscilações e contém um tempo. Então, para esse tempo, tenho tantas oscilações. E a questão pede, qual é o período? Período o que é? É um tempo ou é um número de oscilações? Tempo vai embaixo de tempo, tesão. E é o tempo para quantas oscilações? Uma! Cruz credo. Pronto, achou o período. Tu viu? Sempre que tu sabe a relação entre tempo e número de oscilações, tu pode achar o... E também a frequência, o período e também a frequência. Quer ver? Foi lá e observou que para tantas oscilações demorou tanto tempo. E a questão pede, determine a frequência. Frequência é tempo ou é número de oscilações? Frequência é número de oscilações, vem embaixo do número de oscilações. Para quanto tempo? Cruz credo, achou a frequência. Tu viu, cara? Saber o que é período e o que é frequência e saber usar uma regra de 3, pronto, tu não tem mais problema com período e com frequência. Agora, isso também é lógico? Poxa, tempo para uma oscilação. Se eu fiquei contando o tempo em 10 oscilações, tu divide por 10 que tu vai ter o tempo de uma. Número de oscilações em uma unidade de tempo. Se eu contei o número de oscilações em 5 segundos, divide por 5 que tu vai ter o número de oscilações em 1 segundo. Faz sentido também, né? De qualquer maneira, ter a fórmula na mão, de certa forma, é uma decoreba. Se tu conhece a ideia de período e frequência, regra de 3, buf, matou a charada. Nada demais, hein? NHS, movimento repetitivo. Todo movimento repetitivo tem período e tem frequência. Tempo para completar uma oscilação, número de oscilações em uma unidade de tempo. E o NHS tem uma amplitude. Beleza, professor. Frequência e período tem tudo a ver com onda que nós vamos estudar agora. Mas essa amplitude aí,
Ué, se tu botar uma caixa para boiar em cima da água e uma onda passar, ondas passarem, aquela caixa não vai subir e descer, imitando absolutamente esse movimento? Certo? Então, realmente, o MHS e tem tudo a ver com onda, tem tudo a ver com onda. E é por isso que, a partir de agora, nós vamos revisar ondulatória. Uma matéria bem legal lá do 2º ano. Fala, amigo. Claro, cara, fica à vontade. Ó, o garrancho ali no fundo, ó. Agora está decifrado, tá vendo?